do Campos de Justiça e vamos tentar colocar-lhe algumas questões. Ele que estava pronunciado de 30, estava acusado de 31 crimes e sai pronunciado de apenas 6 crimes, entre eles branqueamento e falsificação de documentos. Pergunto-lhe qual é a sua reação em relação ao facto de ver cair tantos crimes, nomeadamente os crimes de corrupção. Se não se importam, mantenham uma certa distância. Estamos aqui a fazer um compasso de espera. Em primeiro lugar, eu acho que alguma coisa de singular hoje aconteceu aqui e, em primeiro lugar, é isto. Todas as grandes mentiras da acusação hoje caíram. A acusação da fortuna escondida é uma mentira. A acusação da corrupção é mentira. A acusação de uma ligação com Ricardo Salgado é completamente mentira. Todos vocês puderam ouvir as palavras do juiz quando fala de especulação, de efabulação, de construção de suposições em cima de suposições. Tudo isso acabou. Não ficou sobre isso nada de pé. Tudo isso ruiu. Finalmente o juiz decide levar-me a julgamento por 3 crimes de branqueamento. Ora, eu quero dizer em primeiro lugar que isso não é verdade e me vou defender desses crimes. Não sei se em recurso da própria decisão do juiz, se em tribunal, mas vou defender-me. Mas o doutor... Nunca... O juiz Ivo Rosa admitiu que... O juiz Ivo Rosa levanta dúvidas sobre a questão dos empréstimos, que chega à conclusão que há indícios que podem contrariar aquilo que eu digo, mas aquilo que eu digo é verdade. E, portanto, fala também de corrupção. O doutor juiz fala também da questão da corrupção, que já estaria prescrita no valor de 1.700.000 euros por parte de Carlos Santos Silva. Ou seja, deixe-me só perguntar-lhe, em relação a este crime, que é admitido pelo juiz, mas que não pode ir para a frente porque está prescrito. Mas é justamente isso. Eu acho que o juiz não pode fazer uma coisa dessas, pela simples razão que não pode imputar um crime que já prescreveu. Pela simples razão que eu não me posso defender dessa acusação. Era o que faltava, que já tivesse prescrito e está indiciado. Bom, se está indiciado, eu quero ir a julgamento, quero defender-me desse... Por isso, eu estou convencido... Do país vai a julgamento. O que é que isso significa para si? Bom, eu acho que há uma grande... Tudo isto é uma gravíssima injustiça. Gravíssima injustiça. O que fizeram com a acusação tem uma motivação política, sempre teve uma motivação política, e essa motivação política está bem clara numa decisão do juiz que os senhores se encarregam de branquear. E que é esta? É que no momento em que o processo Marquês chegou ao Tribunal Central de Instrução Criminal, a sua distribuição foi manipulada, a sua distribuição foi viciada, e foi viciada para que o juiz Carlos Alexandre ficasse com o processo. O juiz extraiu uma certidão. Isso quer dizer o seguinte: alguém cometeu um crime, resta saber agora quem. É claro, eu não confio no Ministério Público para investigar esse crime, porque o Ministério Público foi o primeiro interessado em que esse crime não fosse, digamos, posto de cima da mesa. O Ministério Público foi sempre conivente com essa distribuição. O Ministério Público sempre a defendeu. E defendeu, aliás, contra os factos. Porque o Conselho Superior da Magistratura veio afirmar que, afinal, o sistema eletrónico não estava em funcionamento, e afinal estava. O Conselho Superior da Magistratura, afinal de contas, deu uma informação errada ao país. Mas o Ministério Público, através do Sr. Procurador, sempre defendeu essa distribuição. E essa distribuição foi viciada, foi manipulada, foi orquestrada. E por isso a única conclusão que eu posso tirar é esta: o Ministério Público escolheu o juiz. O Ministério Público e o juiz agiram de forma conluiada, por forma a investigarem-me, a acusarem-me e a prenderem-me. Pondera tomar alguma decisão, tendo em conta que esteve preso durante 288 dias? A única conclusão que é possível tirar daqui, quando saio, é esta. É que prenderam, difamaram durante 7 anos um inocente. Tudo aquilo com base nos quais me prenderam, todos esses crimes não existiram. E todas essas mentiras eram falsidades. Não tem receio da decisão do Tribunal da Relação? Não tem receio da decisão do Tribunal da Relação, tendo em conta que vão recorrer? O único receio que tenho é das manipulações
Isso é que todos deviam recear, porque o que fizeram no dia 9 de setembro, o que aconteceu no dia 9 de setembro de 2014, é que foi feita uma manipulação no tribunal. Foi escolhido um juiz certo, o juiz que mais convinha ao Ministério Público, e isso é um verdadeiro escândalo. E repara, não foi apenas um crime que aconteceu, foram dois. Foi o crime de manipulação do processo, mas também o crime de encobrimento, porque o Ministério Público encobriu o crime, porque o Conselho Superior da Magistratura encobriu o crime e porque todos participaram nessa, para usar uma palavra que já fez moda, nessa urdidura. Porque desde o primeiro momento o que foi feito foi uma viciação do processo. Todos vós, acho eu, estão interessados em apagar isso do quadro geral, mas valeu, em primeiro lugar, ouça, escusa de repetir, se quer berrar aos ouvidos dos seus colegas, façam à vontade. Eu quero apenas perguntar, com esta decisão, todas as grandes mentiras contadas aos portugueses em 7 anos, razão pela qual me prenderam, me difamaram, são falsas. Isso ficou hoje aqui provado. O juiz percorreu com detalhe todas essas acusações, a questão da fortuna escondida, isso é falso, isso é mentira. Há aqui 6 crimes, mesmo assim há aqui 6 crimes, 3 de branqueamento e 3 de falsificação. Branqueamento por 3 crimes de falsificação de documentos que eu nunca conheci, documentos que eu nunca assinei, eu não compreendo isso e por isso não me conformo com isso, acho que isso não é correto e por isso vou ver agora com detalhe, a justiça estava errada comigo aqui, não reparou? Ninguém tem razão. Estou-lhe a perguntar. Não. Figuras. Como é que Você está a fazer a pergunta é um ex-primeiro-ministro que vai agora para o julgamento? Eu vim aqui acusado de ter sido corrompido na PT. Isso é falso. Completamente falso. Vocês todos ouviram as palavras do ministro, fantasiosas, especulações, nada disso tinha o mínimo de substância. E, no entanto, foi isso que andaram a dizer durante 7 anos. Assim, a mesma coisa sobre o Vale do Lobo, as mesmas coisas sobre a Lena. Lembram-se de tudo o que escreveram sobre a Lena? E já agora, deixem-me perguntar-vos uma coisa. Não acham que o jornalismo devia também fazer uma autoavaliação? Mesmo assim, nada disto teria chegado a este ponto se o jornalismo tivesse cumprido o seu dever. Mesmo assim, engenheiro, deixe-me dizer-lhe. Desculpe, não grite. Deixe-me só questionar-lhe. Deixe-me só questionar o seguinte: o doutor juiz não acreditou. Era olhar para tudo o que escreveram, para as milhares e milhares de horas de televisão e perguntarem-se como é que nós podemos dar publicidade a estas alegações que, afinal de contas, não tinham nem factos, nem indícios, nem provas. Mas o juiz não acreditou na sua versão em relação aos empréstimos. Deixe-me dizer-lhe, o juiz já respondi. Relativamente aos empréstimos, o juiz achou que há indícios para me levar a julgamento. Bom, eu vou me defender disso. Não sei se no julgamento, se em recurso. Vou analisar melhor. Mas quero sublinhar este ponto. Primeiro, houve uma viciação do processo Parquês logo no início. Isto é, o Ministério Público é que escolheu o juiz. Isto é, uma das partes escolheu o juiz. O juiz nunca foi um juiz imparcial. O juiz nunca esteve à altura da dignidade do cargo de juiz, porque o juiz precisa de ser imparcial, e, no entanto, contou sempre com a proteção do sistema judiciário português. Em segundo lugar, todas as grandes acusações que me fizeram sobre a Lena, sobre a Parque Escolar, sobre a Venezuela, sobre a PT, tudo isso o juiz hoje demonstrou aqui com muito detalhe que tudo isso era falso, que tudo isso assentava em nada, que tudo isso era... Repare, o que eu quero dizer é isto. O juiz, ao dizer que não há indícios para levar o caso a julgamento na questão da Lena, na questão da Parque Escolar,
na questão da PT, na questão de Val do Lobo, está a dizer o seguinte, que esta acusação nunca devia ter sido feita. Vocês ouviram as expressões do juiz, fantasia, especulação. Isso quer dizer que o Ministério Público cometeu um erro gravíssimo, mas eu não acho que seja um erro. Eu não acho que foi um erro. Isso foi uma intenção. Eles queriam fazer isso, eles queriam insultar e foi a única motivação que tiveram por parte do Ministério Público. Eles fizeram isso com a intenção de magoar. Está a ponderar um regresso à política depois desta decisão do juiz Eu estou a ponderar neste momento, ouça, quanto a essa questão de regresso à política, à minha participação na política, isso diz-me respeito a mim e ao diálogo comigo mesmo, que eu não quero partilhar convosco. Agora tratamos deste processo. 3 pontos. Primeiro ponto, houve uma viciação do processo, Marquês. Parece que vocês não querem ouvir, mas eu vou repetir. Viciação. Vou a julgamento por 3 crimes que eu nunca cometi. Não só desvalorizo, como mais do que isso, vou-me opor a ela, vou defender-me, isso não é verdade. Nunca cometi esses crimes, nunca, aliás, eu nunca fui sequer acusado disso. Porque realmente eu nem sequer me pude defender antes daquilo que... Mas já vi que está... Mas você... Só para esclarecer, penso que ainda não esclareceu. Você está interessado em insultar. Mas eu vim aqui também para dizer a todos vocês, e em particular a si, os seus insultos, os vossos insultos não me intimidam. Não me intimidam. Bom, deixa-me então passar. Em relação a um pedido de indenização. O debate pode e vai continuar, tenho muito a dizer e vou dizê-lo. Mas para já... Agora, o que importa referir e sublinhar é isto. Primeiro, o escândalo da manipulação do processo. Segundo, todas as grandes acusações ruíram, e ruíram com fragor. A ideia que o meu governo alguma vez atuou de forma corrupta, isso é falso. Isso não tem sustentação. Esta acusação nunca devia ter sido feita. E por favor... Desculpe que todos caem. Estou a perguntar. Não está a perguntar. Ao fazer a pergunta, está a insinuar. Mas então todos os... Repare, estavam errados, não estavam? Estavam errados quando me acusaram da PT. Ou pergunto-lhe, acha que a TVI estava certa quando... Mesmo assim, senhor engenheiro, aqui a questão... As acusações do Ministério Público, a TVI estava correta? Não estava. A TVI foi... diz que tratou o seu cargo de Primeiro-Ministro como uma mercadoria. Fizeram aquilo que eu julgo que é inacreditável. Eu acho que nunca o jornalista teve a atitude decente de perguntar ao Ministério Público se vocês estão a fazer a acusação, por favor, mostrem as provas. Hoje o juiz veio aqui analisar e queria deixar este ponto claro, que porventura toda a gente faz um grande esforço para confundir. O que está em causa na instrução não são as provas diretas, são as provas indiretas, são os indícios. O que se pede na instrução não é uma prova definitiva e cabal. Pede-se apenas que haja indícios suficientes para o caso ir a julgamento, porque no julgamento é que são necessárias as provas. Portanto, aqueles que dizem que o juiz liga menos ou liga mais a provas indiretas não sabem do que estão a falar. O que hoje foi concluído relativamente à corrupção é que não há nem provas diretas, nem provas indiretas, não há factos, nem indícios. Isso foi dito pelo juiz várias vezes. Bom, foi concluído por parte do juiz que recebeu dinheiro. Muito obrigado. Na saída, naturalmente, tendo em conta que há baias de segurança, o que dificulta a passagem dos jornalistas, e o aparato dos jornalistas é de facto elevado, tendo em conta que é um antigo Primeiro-Ministro que conhecia hoje a decisão instrutória, José Sócrates, a não querer prestar mais nenhuma declaração aos jornalistas, ele que conheceu hoje esta decisão instrutória que termina com o José Sócrates a ir a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 crimes de falsificação de documentos. Mas pelo caminho ficaram, e pelo menos para já até haver recurso por parte do Ministério Público, isto porque o Ministério Público já anunciou que pretendia recorrer da decisão em relação à que foi tomada hoje a decisão instrutória. O Ministério Público já demonstrou que pretendia recorrer desta decisão, uma decisão que faz com que o
antigo primeiro-ministro que foi acusado de 31 crimes, fica apenas pronunciado por 6 crimes para julgamento, e de salientar que o juiz, para além de referir que os crimes mais relevantes, os de corrupção, prescreveram, também referiu que não encontrou elementos suficientes para pronunciar José Sócrates por esses 3 crimes de corrupção, e que têm a ver com 3 capítulos, com a questão do grupo Lena, também com a questão de Vale do Lobo, o empreendimento turístico no Algarve, e para além disso a maior quantia que estava suportada na acusação tinha a ver precisamente com o Grupo Espírito Santo. Ora, o juiz, ponto por ponto, foi desfazendo a acusação do Ministério Público, foi dizendo que não havia factos que sustentassem essas acusações do Ministério Público, nomeadamente em relação aos crimes de corrupção, e partindo pelos vários tópicos da acusação, um dos grandes capítulos tinha precisamente a ver com o Grupo Espírito Santo e com o alegado favorecimento em negócios da PT, nomeadamente na OPA falhada da Sonaicom, da Sonai à PT, também na venda da Vivo, na compra da Oi, na separação da PT Multimédia, mas o juiz Ivo Rosa disse que em relação a nada disso havia elementos que o comprovassem. Também em relação ao Grupo Lena, o juiz Ivo Rosa a salientar que não havia sustentação para o que estava na acusação do Ministério Público, ou seja, os procuradores sustentavam que José Sócrates tinha beneficiado enquanto antigo